hoje eu sou o foco. Suando e lutando, isso eu não troco. Hoje bate palma, mas não viu a luta pra estar nesse pódio. Um leão por dia, não é nada. Diamantes, pavimento, a estrada. Superação entre a cruz, a espada. Pra hoje bater no peito que meu único peso é meu tesouro, em busca do ouro. Já sou campeão, levanta de novo. Supero barreiras, me torno mais forte. Não conto com a sorte, coach de ser rouba de novo. Tô sem tempo, irmão, só brilha pra todos sem desculpa, então. Minha deficiência fez mais forte, já. Quebra do tabus, esporte é inclusão. Baby, eu trilhei meu caminho. Oi, eu sou a Glau e seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Pódio. Dessa vez eu trouxe um assunto um pouco diferente. Eu acho que talvez bem novo para quem está assistindo agora e quem está acompanhando a gente aí nas redes sociais. E para isso eu trouxe uma pessoa especialista no assunto, Mônica Valentim. Olá, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e trazer um pouquinho mais do universo esportivo, mais do ângulo do marketing, que às vezes as pessoas nem entendem ou sabem que tem tanta estratégia por trás. Então estou muito feliz da gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Mônica, primeiro eu sempre costumo pedir para que as pessoas se apresentem, né? Falem de onde que veio e conte como que foi a estratégia e como que foi pensado até você chegar no seu objetivo, que é trabalhar com o marketing esportivo hoje. Sim. Bom, eu sou a Mônica Valentim, eu nasci em Suzano, no estado de São Paulo. Suzano, naquela época, já era muito forte no esporte, principalmente com o time de vôlei. Meu pai era técnico do vôlei masculino, então eu acabei crescendo dentro desse universo esportivo de alguma maneira. Acompanhava futebol bastante. Mas eu achava que esporte era um hobby, era um lazer, era um gosto. Porém, quando eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda, eu também consegui um estágio no departamento de marketing e eles eram patrocinadores de um campeonato de vôlei sentado. E eu nem sabia que aquilo existia, né? Só estava acostumado com o vôlei convencional. E eu achei muito fantástico tudo aquilo. E eu falei, como é que eu consigo me envolver mais nisso? Porque eu gostava desse sentimento de que o meu trabalho estava fazendo bem e que não estava só visando no lucro da venda de alguma coisa. Sim. E aí eu pensei, poxa, então talvez eu tenha que largar a faculdade, talvez publicidade não seja o caminho. E eu quase larguei a faculdade. Mas eu falei, não, eu consegui ter uma luz ali com 18 anos, falei, não, acho que esse conteúdo vai ser importante para mim, de comunicação. Terminei a faculdade, mas já tracei uma meta de que eu ia estudar marketing, que eu ia me especializar em esportes, com esse intuito de fazer a diferença, de ter uma visão mais de inclusão social. E foi assim que eu fui encontrando o esporte paralímpico e tudo mais. Legal. Pra mim é novo, né? Tipo, às vezes, vivo o esporte paralímpico desde criança, mas pro esporte paralímpico, pra ele ter essa visibilidade de alcançar outros ramos, de conseguir um patrocínio pros atletas, de dar mais ênfase às redes sociais, né? E as redes sociais hoje, ela ajudou muito para que o esporte paralímpico ele fosse visto, né? E como é que vocês fazem? Você cuida de alguns atletas, né? Você cuida da agenda de alguns atletas. Como que funciona isso? Como que é? Bom, eu comecei minha carreira trabalhando no marketing mesmo, por exemplo, no Comitê Paralímpico Brasileiro. E lá eu já tive o contato com os atletas, mas no sentido de orientação, né? A gente dava suporte para os patrocinadores. E eu acabei criando um vínculo de confiança muito grande com os atletas. O que me deu essa oportunidade de seguir essa carreira, mas eu acabei abrindo a minha própria agência, porque eu via que não tinha no mercado um profissional especializado que conseguisse realmente entender não só de esporte paralímpico, mas a realidade do atleta, né? Que hoje ainda é muito diferente do que um atleta olímpico. Talvez daqui a uns anos, se a gente estiver tendo essa conversa de novo, talvez já mude, eu espero que mude. Mas hoje não é assim, então precisava ter um tipo de intermédio mais especializado. E não tinham essas pessoas. Eu falei, não, então deu aquele sentimento, então vou eu fazer.
E é assim, acabei abrindo a minha empresa. Eu fui muito feliz e honrada de que meu primeiro desafio como empresária já foi ser empresária do maior atleta do mundo, que era o Daniel Dias. Eu falei, nossa, acho que eu comecei muito lá em cima, mas foi um grande desafio, uma grande honra. Hoje eu tenho 5 nomes comigo e com certeza é muito desafiador, porque igual eu costumo explicar para as pessoas. Se eu vou para uma reunião para pleitear um patrocinador e aí eu falo, vamos supor que eu fosse empresária de um atleta do goalball, eu tenho que gastar assim uma meia hora a mais antes de começar a mesma reunião. Se você fosse empresária, a gente pode citar o exemplo, por exemplo, da Rebeca Andrade, que está super em alta, sim, ganhando tudo hoje. Você só fala, sou empresária da Rebeca Andrade, ponto. E não precisa falar mais nada, porque eles já sabem quem é a Rebeca, já sabem que ela ganhou tudo, já sabem que ela é linda e maravilhosa, sim, já entende o que é ginástica, já sabe se o Brasil é bom ou não é bom no cenário mundial. Mas e eu? Eu vou chegar e falar assim, eu sou empresária do fulano de tal do goalball. Aí a primeira pergunta, o que é goalball? Sim. Sabe? Então eu teria que explicar o que é goalball, falar que é um esporte paralímpico exclusivo, que é para deficientes visuais. Aí depois eu tenho que falar que o Brasil é muito bom pra caramba, que a gente ganhou medalha aqui, ganhou medalha ali, e que o meu atleta é o melhor do mundo. Portanto, vamos conversar? E aí eu já gastei um puta tempo e as pessoas nem têm paciência pra ouvir. Porque essa parte de... Eu vou falar ignorância, mas eu acho muito forte falar, mas... Falta de informação. Mas a falta de informação sobre isso deixa os empresários num ambiente desconfortável de não entender o que ele está sendo oferecido ali, né? Então, esse estranhamento, essa falta de informação, hoje é o maior desafio do esporte paralímpico como um todo. E aí, assim, eu acho que não é só um problema de marketing, né? Porque o marketing ele acaba refletindo o que a gente tem na sociedade hoje em dia. Sim. Então eu acho que todo mundo tem um pedacinho de culpa, da mesma forma que todo mundo tem um pedacinho de colaboração para mudar isso. Então você falou, as redes sociais mudaram o esporte paralímpico? Sim, mas na verdade, para mim, na minha visão, o grande divisor de águas dessa melhoria, super a marcha lenta, foi as Olimpíadas do Rio 2016. Sim. O Brasil sediar uma Paralimpíada foi muito importante, porque só tendo um evento dessa magnitude que a gente teve a imprensa mais do nosso lado. E a imprensa é muito importante, você colocar isso na televisão aberta é muito importante. Mesmo que no Rio 2016 não apareceu tanto assim. Sim. Eram uns flashes ali no jornal. Poxa, a cerimônia de abertura não apareceu. Ninguém conseguiu assistir na televisão aberta, de grande massa. Mas mesmo assim, eu ainda acho que foi um ponto positivo. Porque foi um sucesso de bilheteria, esgotaram os mascotes. Eu estava trabalhando lá na delegação do Brasil, eu via muita criança, então acho que aquilo deu muita esperança. Sim. Porque as crianças, na própria ingenuidade de uma criança, ela não olhava para um atleta paralímpico de uma forma diferente, né? E assim, uma coisa que marcou muito é um exemplo que o Daniel mesmo cita, de que quando ele saiu de uma prova que ele ganhou, uma criança virou para ele e falou assim, você é o meu exemplo, eu queria ser igual a você. Então assim, para o Daniel, representando ali atletas paralímpicos, você poder inspirar uma pessoa sem deficiência é muito significativo. E a gente só sentiu isso no Rio 2016 para frente. Claro que agora, nesse universo digital que a gente está vivendo, as redes sociais deram uma amplificada, né? E que bom. Então, até a minha própria atleta, a Raíssa Machado, ela é uma atleta que tem mais seguidores hoje. Então, assim, a gente consegue ter essa expressão. Só que disso, até a gente chegar nas grandes marcas, né? Ainda tem um caminho ali a ser percorrido ainda. Eu acho que ela deixou bem claro o motivo dela estar aqui, com a resposta
que ela deu. E a ideia da gente hoje, né, de juntar o trabalho, de falar do que se passa nos bastidores é justamente isso. Divulgar o esporte paralímpico, divulgar o trabalho dessas pessoas e para vocês terem uma noção do que se passa por trás dos bastidores. Né? E como ela falou, né, foi através dela, né, que eu consegui o contato com a Raíssa Machado, de chamá-la para vir no Pod, inclusive o episódio dela já está aí, foi nossa segunda convidada. E aí eu acredito que, além de organizar as agendas, de dar um direcionamento para eles, eu acredito que tem aquele lado mais pessoal, né? Aquele lado mais amigo. Não, totalmente. Eu acho que as pessoas talvez nem entendam qual é o trabalho do empresário. Às vezes eles nem usam os termos corretos, né? Assessora, agente, empresário, enfim. Sim. Mas eu prefiro usar empresário porque a gente está lidando fazendo negócios. Né? Então, na verdade, a minha função de agenciar esses talentos é muito estratégico. Então, eu faço gerenciamento de imagem. O que é isso? É onde ele vai aparecer, de que forma o meu atleta vai ser exposto. Né? E isso não é só que foto e que vídeo vai ser mostrado numa entrevista ou numa rede social. É muito além disso, porque a imagem transmite valores, transmite uma mensagem e isso é uma estratégia. Então eu faço gerenciamento de carreira também, que é a gente determinar qual que é o caminho profissional desse atleta, que não é somente o lado esportivo. Sim. Esportivamente falando, nós sempre estamos alinhados com os técnicos, né? Então eu falo que é um trabalho, realmente é um time, né? Então, embora eu tenha o meu papel, o técnico daquele atleta vai influenciar da mesma forma que tem o médico, tem o psicólogo, tem o nutricionista, tem muita gente em volta, então tem uma rede de apoio em volta do atleta. Então o meu papel é fazer com que todas essas pessoas estejam integradas e apoiando literalmente esse atleta, cercando de todos os problemas que ele possa vir a ter. E esse lado que você falou da amizade, na verdade é muito além, porque eu também tenho contato com a família, porque no final o atleta ele é uma pessoa, ele tem problemas, ele tem sentimentos, ele chora, ele sofre, ele tem brigas, ele fica doente, e isso tudo também afeta a performance dele, da mesma forma que vai afetar a disposição dele de estar aqui dando uma entrevista, de gravando um vídeo para rede social. Então a gente não é uma máquina, né? Então assim, mas qual que é o lado que eu acho que você deve ter citado pela amizade? É uma relação muito próxima, você ser empresário de um atleta. Eu costumo brincar com eles de que é um casamento. Porque Sim. Eles precisam ter uma lealdade e uma honestidade comigo muito importante. Eu preciso realmente saber o que eles estão pensando e sentindo, né? Para eu poder blindar, seja o que for, né? Então eu preciso que a gente tenha essa troca de informações, de sentimento, porque é a vida deles. Eu estou cuidando da vida deles, então realmente não pode ser qualquer pessoa. Por isso que eu escolhi, né, ou fui escolhida por esses 5 e pelo Daniel na época. Tinha que ter uma relação já, não é só chegar e falar, Mônica, quanto custa para te contratar? Porque não é baseado, eu não trabalho baseado em dinheiro. Existe o lado financeiro, todo mundo precisa, sim, mas não é isso que vai me fazer, Glaucia, vamos trabalhar, entendeu? Vamos trabalhar junto. Não foi assim que esses nomes chegaram até mim, e talvez isso seja o que eu acho que a gente tem de mais bonito, e é a base do nosso sucesso, é essa relação de confiança tão grande. Que legal. Na verdade, assim, o que na minha cabeça, eu acredito que diversas pessoas têm a imagem de um empresário. Um cara extremamente rico, um cara que fala várias línguas,
para justamente ter uma certa influência junto a outras pessoas também que têm uma condição financeira. Essa é a imagem que eu tenho de um empresário, porque, tipo, pra te falar a verdade, eu acho que eu conheci na minha vida toda uns 2. E um no ramo da música e agora você. Então a imagem que eu tenho de um empresário é isso, né? Que ele vai comprar roupa pra pessoa estar tipo, melhor, mais apresentável para determinadas situações. Tipo, ninguém vê o corre que é pra conseguir, por trás, para conseguir as coisas. E como que é realmente, qual é a função de um empresário? Qual que é a função de um empresário mesmo? Bom, tem coisas certas e erradas nessa sua ideia de empresário. O rico é relativo, o que seria essa riqueza e fortuna. Mas sobre o idioma, sim, eu felizmente tenho o domínio de outras línguas, o que é muito importante, porque para alguns atletas, a depender do nível que eles estão na carreira esportiva, uma das estratégias é justamente potencializar essa imagem internacionalmente, né? Então, eu acabo fazendo essa interface com o Comitê Paralímpico Internacional, até com a imprensa mundial. Então, com certeza, isso é muito importante. Vou falar que é obrigatório? Não necessariamente. Mas, assim, eu tinha ambições grandes para os meus atletas. E eles ganharem o mundo, para mim, era importante. Da mesma forma que era importante e oportuno para eles. Sim. Então, temos cases de sucesso nesse sentido, com o Daniel, agora com o Gabriel Bandeira também. Da natação, né? Da natação. O Vinícius Rodrigues, do atletismo, que também é meu atleta, a gente também começou esse trabalho internacional. Então, eu acredito que, na verdade, isso é uma consequência, é uma etapa ali do nosso planejamento. Então, é uma habilidade muito importante. Não vou colocar como obrigatória, imagino que alguns empresários não façam isso, mas no que eu imaginei para o meu trabalho, foi importante e eu acredito que tenha feito a diferença também. Faz total diferença, né? Acho que até eu vejo hoje, tipo, eu nunca fiz o pódio visando em um lucro, porque eu sou professora, né? Eu tô em uma formação, quero ser professora, sempre quis ser professora e justamente no ramo do esporte paralímpico, porque eu já vivencio isso há muito tempo. Então, a ideia é justamente isso. O esporte olímpico e o paralímpico, eles têm algumas diferenças, assim, em questão ao marketing, a valorização também. A gente vive num país do futebol, né? Então, o futebol é o esporte que está mais ativo na mídia hoje. Então, como você falou, no Rio 2016 deu uma alavancazinha, a gente sediou a Paralimpíada aqui no Brasil, mas mesmo assim muitas coisas ficaram por trás e não foram vistas, né? Principalmente a imagem dos atletas. Então, se aparecia na TV, era porque tinha uma medalha. Então, a medalha dava essa visibilidade para o atleta. E hoje não, hoje eu consigo enxergar o pódio como um espelho para isso. Então, hoje a Sport TV, ela já faz já dá mais uma visibilidade para o esporte paralímpico. O Comitê Paralímpico, ele tem um podcast, ele posta os vídeos dos atletas, né? Então, acho que quanto mais pessoas e quanto mais a gente circular essa informação, que hoje o Brasil está ali entre os 7, né? A nova geração, ela já está exigindo muito mais das empresas. Um consumo responsável, que a gente costuma dizer. Então, assim, não é só o preço, a marca, quem está fazendo a propaganda que vai fazer com que ela decida comprar. Ela quer saber, o que você está fazendo de bom para o meio ambiente? Você contrata negros?
Você tem PCD na sua empresa? Eles começam a ir nesse nível de detalhe, porque ele não quer contribuir com o consumo para uma empresa que não está nem aí. E isso veio muito... A pandemia também trouxe esse momento de humanizar mais tudo, né? Então, a importância para o que você faz pelas pessoas é o que está mudando o mercado hoje. Eu acho ótimo. Acho que é uma tendência maravilhosa e o esporte é uma grande oportunidade, principalmente o paralímpico, porque ele já vem... A causa do PCD já está implícita ali. Então, quando a gente coloca os atletas em evidência, os atletas paralímpicos em evidência, junto de uma marca, ele está carregando tudo isso com ele. Ele está carregando valores super mega positivos que o esporte traz, de coragem, determinação, resiliência, trabalho em equipe, enfim. Comprometimento, né? Tanta coisa bacana que o esporte naturalmente já traz, mais a causa da pessoa com deficiência, né? De ter uma independência e de principalmente inspirar e motivar as pessoas, né? Então, e aí eu te pergunto, mas por que ninguém pensa nisso? Por que ninguém aposta? Enfim, eu não tenho a resposta certa, mas eu fico aqui no meu trabalho de formiguinha todo santo dia tentando fazer a diferença e fazer com que as pessoas, com que os grandes empresários olhem para o esporte, o olímpico, no meu caso o skate e o paralímpico dessa forma. Com toda sinceridade, eu vejo como uma falta de informação. Justamente isso, pelo fato das mídias apoiarem, e a mídia ela induz o que as pessoas elas vão ter acesso. Então, digamos assim, você é um atleta paralímpico, tem a Mônica fazendo um trabalho que está divulgando o esporte paralímpico através de atletas, faz porque gosta, né? Então, às vezes as pessoas elas não têm uma coragem de compartilhar, os atletas eles não têm aquela coragem de compartilhar e a gente precisa ser visto. Sim. Não falo pela Glau, pelo pódio, mas eles precisam ser vistos. As grandes marcas hoje, elas querem ser vistas, então para que elas apoiem uma pessoa, a pessoa precisa de visibilidade. Sim. Uma coisa que eu acredito que foi um tabu imenso que eu achei que a Raíssa deu um grande passo. Claro. Interagir com as mídias sociais todo dia, bom dia meus amores, todo dia mostrando a rotina dela. Então são 15 segundos que muda completamente a visibilidade de um atleta paralímpico, né? Então ele deixa de ser visto só como o cara que vai na TV mostrar a medalha para uma pessoa que tem uma vida social, que tem uma rotina e vai quebrando todo esse tabu de superação, de que, ai, tadinho, coitado. Não, e você pode tentar traduzir para o público que está esperando essa superação, mas você traduz sem falar a superação. Você já traduz mostrando o que é isso. Então, acho que a parte que eu mais me orgulho da Raíssa é que ela mostra nesse conteúdo, num story de 15 segundos, que ela como cadeirante, ela mora sozinha, ela se vira, ela cozinha, ela limpa a casa. Isso mostra a independência dela. E aí, ao invés de eu falar, ela se supera, eu tô mostrando como que ela é. A palavra deixa de ser superação para superação. Olha como ela se vira e tá tudo bem, e é isso aí, é normal, sabe? Então, eu sempre falo, quando eu começo o trabalho com cada um, quando a gente dá a mão ali e fala, bora, eu falo, primeiro, vamos além do esporte. Essa é a minha meta. Então, é óbvio que toda a carreira esportiva, ganhar medalha, bater recorde, é importante. Sim. É o que a gente quer. É o que os mantém lá, né? Funciona, é isso. Mas não é como eu quero os meus agenciados. Os meus talentos, o meu trabalho de marketing é além do esporte. Por quê? Porque eles são pessoas. E porque um dia o esporte vai acabar para eles. Isso. Então, assim, o meu trabalho que eu tenho um grande orgulho foi o trabalho desenvolvido pro Daniel. Porque eu sabia que ele ia aposentar. E aí eu tinha que garantir que ele não ia passar fome. E hoje o Daniel ele vai viver do quê? Isso. Então, só que as pessoas olhavam pro Daniel e só conseguiam ver medalha, porque ele
foi isso. Né? E eu falei assim, gente, mas o Daniel é uma pessoa incrível, que ele tem tanta coisa pra compartilhar, pra mostrar, só que tinha que ser construído, e o trabalho de marketing é muito um pouquinho de cada dia, às vezes não é perceptível, às vezes não é óbvio, porque você vai criando uma percepção na sua cabeça, né? Então isso é muito legal, mas tem que ter paciência, é a longo prazo. E o que você falou antes de visibilidade, por que é muito importante? Desculpa voltar no Daniel de novo, mas o Daniel, ele viu pela televisão o Clodoaldo Silva em 2004. Aí ele falou assim, caramba, isso existe. Começou a nadar. Aí em 2008, em Pequim, o Daniel apareceu. E aí foi 2008, 12. Quem que viu o Daniel na televisão? O Gabrielzinho. Gabrielzinho falou, caraca, olha o Daniel, que legal. Gabrielzinho começou a nadar, em Tóquio eu tava lá. Então, assim, é uma realidade, isso é um fato, não é a Mônica inventando, isso é um fato. Essas pessoas começaram a nadar porque viram alguém na televisão. E pessoas fantásticas. Agora, imagina se a gente tivesse mais visibilidade. Quantos outros talentos talvez não estejam dentro de casa sem saber que pode ser um medalhista, que tem talento e não sabe. Porque... Até o Thiago Souto, que começou comigo no Pódio, né, que tipo, deu o maior apoio. Ele foi um atleta da seleção de jovens, que a primeira vez que ele viu o esporte paralímpico foi quando ele conseguiu assistir na TV. Exato. Poxa, exato. Eu posso fazer aquilo. Então, é um ciclo, né? Então, quanto mais informação você levar, quanto mais você se expor. Hoje tem crianças, hoje tem uma galerinha que se inspira na Raíssa. Com certeza. E você sabe que, claro que eu dei muitos exemplos de natação e tal, mas o que sempre muito me impressionou e que eu uso muito de exemplo para as pessoas é a bocha, na verdade. Porque a bocha... ela consegue atingir níveis de deficiência que são bem difíceis, né? Que é visto como o impossível. O impossível, o tetraplégico, né? Então, assim, quando a pessoa tá, né, no ambiente familiar, naquela condição, toda a família já fala, nossa, vou ficar aqui me dedicando a servir essa pessoa, como se fosse um fardo. E, na verdade... a própria família, às vezes, não consegue ter essa visão de que aquela pessoa pode, sim, também ser atleta, pode ser. E aí, quando finalmente se descobre esse talento, às vezes tem até uma inversão dentro da família, porque aquele atleta vai prover para a família toda a partir do sucesso esportivo dele, que ninguém sabia que existia, porque falava, não, mas ele não movimenta nada, como é que ele vai jogar? Tem atleta da bocha que só movimenta a cabeça pra frente ou só os olhos. Exato, que é com a calha e tal. E aí a pessoa fala assim, não, mas ela não pode fazer nada. Não, ela pode fazer muito e muito bem feito, só que vocês não sabem que existe essa possibilidade. Sendo bem sincera, pela falta de... Novamente falando de falta de informação, que eu acho que isso vai vir muito em pauta agora na nossa conversa, eu tive a oportunidade de fazer a arbitragem da bocha. Legal. Em um circuito escolar, né, lá onde eu trabalho. E aí eu fiz um treinamento com o professor Wallace, que é o professor da escola de esportes. E quem vê a bocha de fora acha muito sem graça. Mas depois que você vive a bocha, que você se dá a oportunidade de pelo menos jogar uma bolinha, mano, é muito difícil. É muito difícil, eu acho muito emocionante, na verdade. É muito difícil. E quem tá ali assistindo e entende, é super emocionante. Depois que eu comecei a entender a bocha, eu mudei completamente meu preconceito. Exato. Não era nem conceito, era meu preconceito, porque eu vendo de fora eu achava muito sem graça. Sim. Mas é tudo muito calculado. É muita estratégia, é muito legal. E eu posso confessar que eu lido com o esporte paralímpico desde 2005. E a bocha é um momento assim, é uma memória que eu tenho muito especial, que foi um dia que eu chorei real de emoção.
Porque quando a gente estava trabalhando em prol do Rio 2016, eu ficava pensando assim, cara, será que alguém vai comprar ingresso para ver a bocha? Sabe? E eu ficava, o que a gente pode fazer para a pessoa interessar pela bocha, achar legal, igual eu e você a gente acha legal. Eu acho o máximo. E aí, quando tava rolando o Rio 2016, eu fui um dia conferir a bocha na Arena Carioca, tava lotado. E o pessoal vibrando, assim, porque é por causa da jogada. E eu falei assim, cara, eu tô vivendo um sonho. E aí eu chorava, que eu não tava acreditando que aquilo tava sendo real. E aí hoje, eu falo assim, por que não tá acontecendo isso sempre, né? Será que isso só vai acontecer agora em Paris, sabe? Então, tipo assim, foi um mix de muita felicidade, mas hoje eu também fico um pouco triste de que é uma realidade muito esporádica, muito pontual, ainda não é o dia a dia. Mas eu já fico feliz que isso aconteceu. Não, a bocha é sensacional. Inclusive, eu fiz um convite para uma pessoa da bocha. Eu não costumo falar o nome da pessoa assim, para ficar curiosidade. E também o professor Wallace, né, que foi o que me ensinou a bocha, o que me mostrou, me apresentou a bocha, porque eu nunca tinha tido contato na vida. Nem na TV, nem em lugar nenhum, nem sabia da modalidade. Foi um professor que ainda me ensinou a jogar, a entender. Hoje eu consigo até fazer uma arbitragemzinha assim, porque eu ensinei, ele que me ensinou. E é mais uma modalidade que, vendo de fora, vai ser vista como superação. Sim. Mas é extremamente difícil, é tudo muito... Cara, quando eu tiver a oportunidade de trazer, eu quero muito trazer o Wallace aqui para falar da bocha, com um atleta, é muito complexo. É tipo o goalball, quem vê o goalball de fora, é uma bola indo para lá e para cá, para lá e para cá. Mas quem tá ali, que eu também já tive a oportunidade de ser técnica de goalball, eu já tive a vivência no goalball. Eu gosto de jogar goalball, acho legal. E aí, é tudo muito calculado, não tem, tipo, você tem que, é tipo um jogo de xadrez, você tem que saber pra onde que você vai mover a peça. Ali você precisa saber a informação correta de passar pro seu atleta, é tudo muito difícil. Sim. Mas é muito legal. Eu acho que todos os esportes, cada um na sua particularidade, tem um lado muito interessante e emocionante, assim. Isso. Eu acho que... Tanto no convencional, quanto no paralímpico. Sim. E só a única diferença é o para. Eu nem gosto de usar o para, na verdade. Não costumo usar no meu linguajar, assim, eu não gosto de colocar, assim. Você acha que acontece ali uma divisão de... Mas aí é a Mônica. Eu tenho preconceito com para, a palavra para. Eu não gosto, assim, porque às vezes você pensa assim, você fala dentista para dentista. Só porque tá tratando... Ai, sabe? Então não precisa, é atleta, ponto. Mas enfim, mas aí é só a Mônica. Mas eu ainda assim me impressiono com o futebol de cego, sabe? E aí eu falo, pô, se o Brasil é tão apaixonado por futebol, o futebol brasileiro é tão foda, mas o de cego já tenta também, sabe? Enfim, mas acho que é um papo muito para fãs de esporte paralímpico, porque eu acho que todas as modalidades são incríveis e todas impressionam pra caramba. E o Brasil, ele é muito bom na grande maioria. Isso. E falando nisso, eu não sei se tu sabe, não sei se tu já assistiu, mas eu comecei no esporte paralímpico através do futebol de cegos. Olha, que legal. Adoro. Desde criança. Que legal. Então, a primeira vez que eu vi uma professora mulher no esporte paralímpico, com futebol em um time masculino, eu falei, olha uma possibilidade. Então foi uma possibilidade de eu me sentir, eu sempre fui muito apegada ao meu pai, eu me sentia apegada ao meu pai e ele vive muito isso. Ele é extremamente apaixonado pelo futebol de cego. Extremamente apaixonado. Inclusive, ele não sabe, mas eu vou gravar um episódio com ele. Eita, aí ó. Meu pai foi um dos primeiros técnicos. Eu não sei dizer ao certo se foi um dos primeiros ou se foi o primeiro. Pelo que eu já entendi, pelo que as pessoas me falaram, é o primeiro. A gente nunca entrou nessa conversa e eu vou tirar todas essas dúvidas com ele. Aproveitar que ele tá aqui em São Paulo. Legal, vai ser um bom episódio, hein, galera? E aí foi a pessoa que me apresentou o esporte paralímpico. Então eu tive uma criação de sempre ajudar, de sempre ser uma educada, sempre saber a hora certa. Se a pessoa quer ajuda em determinadas situações, né?
Então, é muito bom viver isso. É muito bom saber que hoje tem uma pessoa como você que aposta nessa imagem, de que é muito além do que a gente possa imaginar, né? Então, Claro. é toda uma rotina, todo um trabalho psicológico, a família por trás é extremamente importante, as pessoas que apoiam, as marcas que apoiam o esporte Exato. paralímpico. E porque assim, pensando de uma maneira muito mercadológica de business mesmo, pessoas com deficiência também compram. Também compra roupa, também compra pasta de Sim. dente, compra comida. Então assim, por que as marcas ignoram esse público? Né? Assim, não faz nem sentido. Então é realmente olhar para os atletas, para as pessoas com deficiência, vamos até deixar mais geral, de outra forma, né? E por que eu sempre aposto no ir além do esporte? Porque é o lado humano que conecta as pessoas. E conexão emocional é o que a gente tem, é o que a rede social nos faz hoje. Você se conecta com alguma coisa. Então, às vezes, por exemplo, a relação muito linda que é da Raíssa com a mãe dela, essa batalha de mãe solo. Cara, isso conecta com várias pessoas porque isso é realidade de muita gente. Né? Então, a Luísa, que é minha atleta do vôlei, passou por um câncer, venceu, Sim. que show! A Luísa tá nas quartas de finais agora, né? No Mundial, Mundial. isso. Então, assim, quantas pessoas também passam por isso, tem alguém na família e tá num momento de dor, aí olha pra Luísa, vê que a Luísa conseguiu superar, passou por isso, como que ela passou. Então, ter esse diálogo, trazer isso pro conteúdo da Luísa é importante, porque isso conecta. E isso não tem nada a ver com vôlei, entendeu? Então, por isso que tem muita coisa que dá pra ir além do esporte. E isso, no final, faz parte do meu trabalho como estratégia, porque eu fico aqui pensando como que eu vou conseguir me conectar com esse público, né? E como que eles vão se espelhar e se inspirar na Luísa. E o vôlei vai complementar ali, vai fazer o pacote todo, mas ele não é isolado, né? Eu acho que falta o profissional olhar desta forma. Sim. Sempre que eu vou finalizar um episódio, eu falo uma palavra e você vai me descrever como que essa palavra vai soar pra você, o que ela significa pra você. Tá. Em primeiro lugar, esporte paralímpico. Eu sempre pergunto essa pra todo mundo. É complexo, né? Complexo. Complexo. O esporte paralímpico, pra mim, soa como uma missão. Acho que se desse pra resumir em uma palavra, uma missão. Uma missão. E o marketing? Marketing. Eu acho que marketing é uma mágica. Acho que é uma magia, assim, de você transformar situações. Mídia. O que é a Mídia. mídia? Como que ela soa pra você? Como que ela é vista por você? Cara, a mídia eu acho que é parceria, assim. Eu acho que é o que a gente precisa. A gente precisa de visibilidade. Superação entre a cruz e a espada. Pra hoje bater no PTP que meu único peso é a falha. Tesouro em busca do ouro. Já sou campeão, levanta de novo. Supero barreiras, me torno mais forte. Não conto com a sorte, coach de ser rouba de novo. Tô sem tempo, irmão. Só brilha pra todos sem desculpa, então. Minha deficiência fez mais forte já. Quebra do tabu, esporte é inclusão.